Aqueles que são de Deus têm a presença de Deus dentro dele. Seria muito complexo explicar isso aqui, né? Porque imagina um Deus grandioso que criou o universo morando dentro de nós. Mas Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos dá esse entendimento, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade e ele é a essência de Deus que habita em nós. Olá, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse é o seu podcast Minuto com Deus. Se você gostar dessa mensagem, eu te convido a compartilhar com um amigo, com seus familiares, nos seus grupos de WhatsApp. Para fazer parte da nossa família, nos siga nas outras redes sociais, como o nosso canal no YouTube, o nosso perfil no Instagram, a nossa página no Facebook. Que Deus te abençoe e fale poderosamente ao seu coração. Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom estar mais uma vez aqui junto com você. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a sua família, tudo que você fizer, o seu dia, que o seu dia seja um dia abençoado, produtivo, um dia favorável, um dia onde você possa ver a boa mão do Senhor sobre tudo que você fizer. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Somos do Ministério Minuto com Deus. Eu falo daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E você? Diga o seu nome, de onde você está falando e coloque seu pedido de oração aqui. Nós vamos orar. No final eu faço uma oração por todas as pessoas que estão participando aqui dessa transmissão e por aquelas que de alguma forma vierem a assistir em algum outro momento, e mesmo que não seja pelo YouTube ou Instagram, por outro canal de comunicação. Talvez você recebeu essa mensagem aí pelo WhatsApp, recebeu o link e agora está ouvindo. Eu sempre peço que aqueles que estão nos assistindo têm várias formas de ajudar esse projeto a continuar existindo. Você pode se inscrever no nosso canal, seguir a gente lá no Instagram. Isso não custa nada. Isso basta você dar um clique aí, você vai estar inscrito no canal e lá no Instagram você clicar em seguir. Então isso é bom pra gente, nos ajuda a crescer e não custa nada para você. Amém? Outra forma de ajudar é compartilhar esse áudio, essa mensagem, esse vídeo com os seus contatos. Você copia o link e envia para os seus contatos, para as pessoas que você considera que precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. Porque assim a gente faz um trabalho meio como que de formiguinha, né? Um vai levando para um e para o outro, até que a terra seja cheia da glória de Deus. Fonte de dados do celular, porque essa outra está caindo. Bom, outra maneira de nos ajudar é adquirir os nossos livros. Tem esse livro aqui, olha, O Seu Tempo é Agora. Esse livro traz uma mensagem para cada dia do ano. É um livro transformador, é um livro abençoador. É um livro que você pode ler por dia, uns 5 minutos. Você está tomando seu café, você pode ler esse livro. Você está no ônibus aí, indo para o trabalho, para a escola, você pode ler esse livro. A sua vida espiritual vai ser transformada. Amém? E esse outro aqui, ó, Casamento Firmado na Rocha, que é um livro que eu escrevi especialmente para os casais e tem abençoado muitos relacionamentos conjugais. Eu recomendo para você também. Esses 2 livros, eles estarão disponíveis no site da editora UP Books.
E daqui a alguns dias a gente vai ter umas novidades muito legais. Muitas pessoas desde o começo do Minuto com Deus pediam que nós fizéssemos um aplicativo. O aplicativo Minuto com Deus. Ele está na fase final de elaboração, de aprovação. Então, daqui a poucos dias eu vou anunciar aqui o aplicativo Minuto com Deus e você vai poder baixar no seu celular. Para você que acompanha a gente todo dia, vai facilitar muito as coisas, porque vai concentrar ali, né, todas as atividades do nosso ministério, tudo aquilo que nós fazemos. Uma forma de nos ajudar é se tornando membro. E eu agradeço aqui a Carita Andrade Oliveira, que se tornou membro. Seja bem-vinda à família Minuto com Deus. Tem conteúdo exclusivo também para os membros. Amém? Olha só, irmãos. Hoje Deus trouxe até nós uma palavra poderosa, né? Como sempre Ele tem feito aqui. Em dias como esses em que nós estamos vivendo, é muito comum, quando a gente se envolve com muitas coisas, é comum que a gente acabe deixando de lado aquilo que é importante. Coisas que são extremamente importantes que nós não deveríamos ignorar. Mas por causa do nosso excesso de atividades, nós acabamos deixando de lado. E uma dessas coisas, né, que atrai a nossa atenção, ao invés de outras que são importantes, uma das coisas que nós acabamos nos deixando seduzir são as vontades da nossa carne. As vontades da nossa carne. O tema dessa mensagem é fortaleça o seu espírito. Fortaleça o seu espírito. O nosso corpo, ele é templo do Senhor. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. Ele precisa ser cuidado, precisa ser preservado. Mas um templo, ele não é raiz de desejos. Nós precisamos entender a diferença entre os desejos da nossa carne e os desejos de Deus para a nossa vida. Para nós atendermos somente aos desejos que irão nos edificar. Tem desejos que estão dentro de mim e de você, que são desejos carnais. Esses eu preciso lutar contra eles. Eu preciso fugir deles, eu preciso resistir às tentações. Mas tem desejos que são espirituais, que vêm de Deus para mim, que podem me fazer uma pessoa melhor, podem me edificar, me abençoar. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Fortaleça o seu espírito. Vocês que estão entrando aí agora, todos vocês que estão entrando, nós já somos 200 pessoas no YouTube, 65 no Instagram, 300 pessoas, né? 300 e poucas pessoas. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama, ou então ouça junto com alguém. É importante que em momentos de aprendizado, quando nós estamos aprendendo a respeito do nosso espírito, que a gente faça isso junto das pessoas, porque nós somos igreja. Além de compartilhar conhecimento da palavra, você pode abençoar a vida de um irmão ou de uma irmã que precise ouvir essa mensagem. Amém? Em alguns dias, nós acordamos muito tristes. Em outros, nós acordamos irritados, ansiosos, para baixo. Você é assim? Cada dia você acorda de um jeito? Tem pessoas que são assim. Mas você consegue identificar de onde isso vem? De onde vêm esses
sentimentos. Antes de continuar, eu quero destacar aqui que algumas pessoas sentem essa variação no seu humor, nas suas vontades, por causa de problemas até mesmo ligados à saúde mental, que precisam da medicina para serem curados. Então, se você tem percebido isso de uma forma muito atenuada, procure ajuda profissional. Procure profissionais voltados à área da psicologia, né? Nem tudo é espiritual. Tem coisas que são patológicas. Tem coisas que nós sentimos que é simplesmente a resposta do nosso corpo aos problemas, à nossa vida. Então nós precisamos de ajuda profissional, tá? Ponto. E isso não é pecado, viu? Não é pecado ter uma ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de um remédio. Deus é quem nos deu a medicina. Deus é quem nos proporcionou a ciência, a cura das enfermidades. Mas a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8, do verso 5 ao verso 7. Romanos capítulo 8, do verso 5 ao verso 7. A palavra do Senhor diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne, ou seja, quem é direcionado pela sua própria carne, quem é voltado para a carne, dominado pela carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, e o Espírito aqui está em E maiúsculo, é o Espírito de Deus. Quem vive de acordo com o Espírito de Deus tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, essa passagem foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e nós entendemos aqui, né, pelas palavras de Paulo, que existem dois tipos de pessoas. Tem pessoas que são dominadas pela carne. Tem pessoas que se movem pela carne, acordam e os primeiros pensamentos que vêm nelas são os pensamentos carnais. Elas querem alimentar a carne, saciar a carne, fazer os desejos da carne. Mas tem pessoas que são voltadas para o Espírito, dominadas pelo Espírito Santo. Quem são essas pessoas? Pessoas que entregaram a sua vida a Deus, pessoas que reconheceram que Jesus é o Senhor, é o Salvador. E a palavra diz que quando nós fazemos isso, o Espírito de Deus vem morar dentro de nós. Aqueles que são de Deus têm a presença de Deus dentro dele. Seria muito complexo explicar isso aqui, né? Porque imagina um Deus grandioso que criou o universo morando dentro de nós. Mas Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos dá esse entendimento, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade e ele é a essência de Deus que habita em nós. Se eu fosse resumir aqui, né? Os teólogos podem me crucificar,
Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Jesus é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Só que a Bíblia nos deixa muito claro que o Espírito Santo, que é Deus, ele não está por aí vagando de um lado para o outro. Não, ele está dentro de nós. Jesus falou isso. Jesus disse assim para os seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Então, quem entregou a vida para Jesus, quem consagrou a sua vida a Cristo, tem o Espírito Santo dentro de si. E as suas vontades são direcionadas pelo Espírito. Não significa que essa pessoa não tenha vontade de pecar, não tenha vontade de chutar o balde, mas uma coisa que o Espírito Santo nos concede, dentre as várias características listadas lá em Gálatas capítulo 5, uma coisa que o Espírito Santo nos concede é o domínio próprio. Então, mesmo que eu tenha vontade de fazer a coisa errada, o Espírito Santo, ele me dá aquela freada. Ele é o freio de mão que fala na minha mente imediatamente e me diz: o que você está arrumando? Que isso? O que você está fazendo? Você ficou louco? Você é crente, você é de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você não pode entrar por esse caminho, você não pode tomar essa decisão dessa forma, porque o Espírito Santo direciona as nossas escolhas, as nossas atitudes. Nós temos Ele dentro de nós. Somos guiados, somos dominados pelo Espírito Santo. Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso guia. Em muitas passagens no livro de Atos, nós vemos o relato de Lucas dizendo assim: o Espírito nos levou a tal lugar. O Espírito Santo conduzindo eles. Diz assim: o Espírito impediu que nós entrássemos em tal cidade. Então o Espírito Santo, ele está vivo dentro de nós e ele nos ajuda a tomar as nossas decisões, a fazer as nossas escolhas, a nos dominar naquilo que são atitudes carnais que nós temos, vontades carnais que nós temos dentro de nós. O ser humano, ele tem uma tendência ao pecado. Todos nós temos uma tendência ao pecado. Por isso a importância do Espírito Santo. Ele não permite que nós pulemos de cabeça no pecado. Ele dá uma segurada na gente. Amém? Então, entenda isso. Quando você está pensando em fazer algo que desagrada a Deus, é a sua mente carnal querendo te levar para fazer as coisas da carne. Mas você não está sozinho em meio a essa tentação. O Espírito Santo está aí. O Espírito Santo está aí com você. E aí você deve fechar os seus olhos, clamar a Ele e dizer: Senhor, me ajuda a fugir desse negócio. E às vezes parece que é uma coisa boa, mas é uma coisa que vai destruir você, vai destruir sua família. É uma coisa que vai quebrar a sua comunhão com Deus. Por isso, o Espírito Santo, ele nos mostra. Ele não nos deixa desavisados. Ele nos mostra onde nós estamos entrando. A gente sente uma coisinha assim, algo diferente fala como se fosse na nossa consciência, dizendo: isso está errado. Isso não vai dar certo. Eu acho engraçado que tem coisas que não estão na Bíblia, né? Tem coisas do mundo atual que elas não estão descritas literalmente na Bíblia. E aí a gente fica assim: uai, será que pode ou não pode? Jesus não falou disso. Porque Jesus, ele viveu numa época, ele viveu num tempo, mas as palavras dele, elas podem ser interpretadas de várias maneiras, para várias coisas, para várias situações. E aí, quando nós temos dúvida em relação
a algo específico, você pode orar a Deus, você pode falar com Ele assim: Senhor, eu não vi essa palavra aqui na Bíblia, eu não sei se isso é certo. O Espírito Santo vai testificar no seu coração se aquilo é de Deus ou não. Amém, irmãos? E a Bíblia é muito grande, talvez você não tenha lido ela toda ainda e você não sabe se essas coisas são todas de Deus ou não, mas o Espírito Santo já sabe. Por isso, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ensinador, o nosso Espírito Santo. Então, tudo que nós fazemos na vida, desde o momento em que nós nos levantamos, são escolhas. O que você prefere? Cuidar de você, cuidar da sua família, levar uma vida voltada para as coisas de Deus, agir para Deus, abrir o seu coração e permitir que Deus o transforme, cuidar da sua família, preservar a sua família, ou ceder aos encantos da carne, à sedução, à traição, ao pecado, aos vícios, às bebedeiras. Agradar a sua carne ou agradar a Deus? Trabalhar honestamente ou agradar os outros, alimentando a sua ganância? Orar, jejuar e louvar ao Senhor, ou se entregar indiscriminadamente ao álcool, às drogas e a outras coisas que só prejudicam o nosso corpo e impedem a nossa comunhão com Deus. Essa diferença parece muito clara quando eu estou aqui falando com vocês, mas no dia a dia ela surge de uma maneira muito sutil. As ofertas do mundo, as ofertas do diabo aparecem para nós como coisas muito boas e como coisas que não nos prejudicam. Mas o Espírito Santo não nos deixa andar por caminhos que Deus não aprova. Então, preste atenção na voz que fala dentro de você, a voz do Espírito Santo que fala dentro de você. E você precisa semear, cuidar do seu espírito. Quanto mais forte o seu espírito estiver, quanto mais próximo de Deus o seu espírito estiver, melhor será a colheita que você vai fazer. Alimente o seu espírito e não a sua carne, e você vai colher muito mais do que você possa imaginar. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim, olha: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Pare de semear somente na carne. Você está provocando destruição na sua vida e na vida da sua família. O que você tem plantado hoje? Você tem plantado fé, obediência, temor de Deus? Ou você tem simplesmente alimentado a sua carne, dado ênfase aos pensamentos carnais que estão em você? Se você ainda tem dúvida, coloque a mão sobre o seu coração nesse momento. Peça a Deus discernimento. O mundo realmente é confuso. O mundo nos oferece coisas que parecem ser muito boas em todo o tempo. Parece que é tudo lindo e maravilhoso. Parece que você está na Disneylândia e é tudo lindo e maravilhoso. Mas não é. Tem coisas que você está insistindo em fazer que estão te conduzindo para a morte. Para a morte física. E aí eu falo de drogas, de cigarro, de bebida. Estão acabando com a sua saúde, com o seu vigor. E tem coisas que te levam para a pior das mortes, que é a morte que te afasta de Deus, que te leva para longe de Deus. Amém, meu irmão?
Entenda isso em nome de Jesus. Cuide do Espírito, mantenha os olhos no Espírito de Deus, dê ouvidos ao que o Espírito de Deus diz a você e não ao que a sua carne quer te dizer. Vá para onde o Espírito te levar e não para onde a carne arrastar você, porque pode ser que quando você se assustar já é tarde demais. Você já se afundou tanto no lamaçal do pecado que aí não tem retorno mais. Hoje, a palavra que Deus trouxe a você é essa. Alimente o seu espírito. Alimente o seu espírito. Diga não à tendência carnal que você tem. Diga não ao pecado. Deus quer que nós levemos uma vida santa e irrepreensível. Apresente-se a Deus como obreiro aprovado, como obreira aprovada, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Que a sua vida seja uma vida irrepreensível e que você não tenha nada do que se envergonhar. Amém? Se alguém descobrir aí a sua vida, se a sua vida passar num grande telão aí, num Big Brother lá no céu, você não tenha do que se envergonhar. Leve a sua vida dessa maneira. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero clamar a Deus pela sua vida. Eu quero pedir que o Espírito Santo tenha um lugar de honra dentro do seu coração, que Ele possa continuar falando profundamente a sua vida, no nome de Jesus. Vamos orar juntos, vamos levantar a nossa voz juntos. Se você tem alguma dificuldade em ser controlado pelo Espírito Santo, escreva aí nos comentários qual tem sido o motivo da sua oração, qual tem sido o motivo da sua falta de paz, de tranquilidade, o que tem tirado o seu sono. Nós vamos orar agora, nesse momento. Pai amado e querido, obrigado porque o Senhor sempre fala conosco. Te pedimos que Tu fortaleças o nosso espírito, porque às vezes, Senhor, é muito difícil lutar contra os desejos da nossa carne, mas nós temos fé no Senhor que podemos, que conseguimos, que vamos conseguir vencer os desejos carnais que estão em nós. Talvez hoje eu não esteja, Senhor, da maneira como eu gostaria de estar. Eu ainda ouço muito os meus desejos carnais e o meu espírito está enfraquecido dentro de mim. Portanto, eu peço a Tua misericórdia. Eu peço que Tu me fortaleças e me ajude a fortalecer o meu espírito através do Teu Espírito. Te agradecemos por mais essa oportunidade de mudarmos a nossa vida. Fica conosco, Espírito Santo, todos os dias. Fala a nossa mente, toma conta do nosso coração. Não deixe que eu pise mais naquele lugar que tem me levado ao pecado, que tem me afastado da Tua presença. Não deixe que eu ceda mais àquela tentação que tem feito com que eu me envolva com o pecado. Me ajude a vencer os meus vícios. Me ajude, Senhor, a vencer a minha carnalidade. Eu quero viver uma vida que Te agrade. Eu quero que o Senhor olhe aqui para baixo, olhe para mim e para os meus irmãos e diga: esses são os meus filhos amados e neles eu tenho prazer. Que a Tua voz possa dizer isso ao nosso respeito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, eu te convido para estar aqui às 8 da noite. Nós vamos orar novamente. Oração nunca é demais, irmãos. Às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite eu estou aqui, orando junto com você, orando por você. E se abençoou a sua vida, mande para alguém que possa ser abençoado também. Deus te abençoe, um grande abraço a todos, até a nossa próxima transmissão.